Há uma razão pela qual eu não gosto de pensamento positivo. Eu quase que posso dizer que sou contra, porque muitas vezes, se não até a maioria das vezes, acaba por trazer mais malefício do que benefício. Porque uma coisa é pensamento e outra coisa é emoção, é corpo. E o que determina a nossa vibração, o que determina até essa energia com a qual nós atraímos as circunstâncias para a nossa vida, o que determina até o nosso próprio pensamento e a forma como nós estamos, o nosso estado de espírito, a nossa capacidade de agir e de ser, é a emoção, é o estado do corpo. E esse estado do corpo é influenciado pelo pensamento. Logo, nós podemos pensar que, tendo pensamento positivo, é bom para nós porque vai alterar esse estado. E isso é verdade no sentido em que nós, com o pensamento, conseguimos, é a forma de alterar o estado do corpo. Mas o pensamento positivo, o que acontece muitas vezes é que é uma forma de lidar com a situação. Eu sei que a situação está má, eu sei que as coisas não estão bem, eu até sei que eu não me estou a sentir bem, mas eu tenho esta perspectiva positiva sobre a situação e sobre o futuro. Eu sei que há de passar, eu sei que vou conseguir ultrapassar, eu sei que melhor ou pior é de arranjar uma forma de lidar com isto, ou seja, esta atitude positiva, esta visão positiva sobre a situação. Só que isto muitas vezes leva-nos a uma ratoeira, porque não temos consciência, achamos que estamos positivos porque temos esta visão sobre a situação, temos este pensamento sobre a situação e com isto acabamos por abafar e não lidar com ela como deveríamos, que é não lidar com a emoção. Achamos que somos positivos, achamos que estamos positivos, porque temos este discurso positivo até para nós próprios, e não percebemos que realmente estamos negativos, que estamos a sofrer com a situação e que estamos a expressar esse sofrimento no corpo. Eu digo isto porque assim, eu também sou influenciada por isto, porque eu acabo por ter sempre uma visão positiva sobre as situações. Acabo sempre por usar o meu raciocínio lógico e ter uma visão lógica e racional sobre a situação. E tendo o conhecimento sobre a situação, usar esse raciocínio para justificar e para entender e para saber o que se está a passar e como vai passar. E então acabo por entrar nesta ratoeira, como eu estava a dizer, não é? Em que estamos com o raciocínio lógico a tentar lidar com a situação. Quando o trabalho tem que ser mesmo o parar e voltar para dentro, voltar para a emoção e tornar o estado do corpo, esse sim, positivo. E sim, fazemos isto também ou seja, é sempre com o pensamento, mas não só com esse pensamento consciente, ou seja, porque nós com o pensamento consciente, nós podemos pensar aquilo que nós queremos e podemos decidir ter a abordagem que nós queremos sobre a situação e até sobre nós mesmos. Mas se a emoção no corpo está negativa, é sinal que há pensamentos de fundo, pensamentos no subconsciente, que naquele momento não são tão subconsciente quanto isso, porque se a emoção está negativa é sinal que esses pensamentos estão a acontecer, estão a borbulhar, estão a vir ao de cima. Nós é que muitas vezes não prestamos atenção e não temos essa consciência desses pensamentos. Mas há esses pensamentos que estão a acontecer, por isso não nos adianta de nada estar com blá 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 e com treta de que estamos positivos, eu sou positiva e não, isto não me afeta, quando a emoção do corpo está negativa. E é por isso que os problemas continuam, as coisas não se resolvem. Muitas vezes as pessoas tentam uma e outra técnica, mesmo até com gratidão e isto e aquilo, mas não trazem essa emoção para dentro de si, porque têm todos esses pensamentos negativos de fundo que estão a ocorrer. E é isso que importa, porque é a única coisa que determina tudo o resto. Por isso, o pensamento positivo tem esse lado traiçoeiro até, tem esse lado ratoeiro, e é por isso que eu não gosto. Eu gosto que a pessoa se foque em si, foque na emoção, realmente sinta como está a sua emoção e trabalhe nisso. Como eu disse, eu também caio nesta asneira muitas vezes, faz parte da minha maneira de ser, e ainda vai há uns tempos atrás, eu disse, ok, chega, e em vez de fazer uma listinha de gratidão ou fazer uma listinha de coisas que estão boas,
eu falei-vos que há uns tempos atrás, não é que esteja resolvido de forma nenhuma, mas há uns tempos atrás a minha situação esteve mesmo muito, muito má. Um dia também, se calhar falarei sobre isso, porque trouxe-me muito ensinamento, quer sobre mim própria, quer sobre muitas das coisas que eu já falava, e agora também vou falando ainda mais, porque também falo com outra confiança, porque adquiri com a experiência própria, adquiri ainda um conhecimento mais profundo. Mas isto para dizer o quê? Que então eu disse, não, chega de estares aí a racionalizar e a tentar com o pensamento tornar a situação positiva, porque não vai lá, e está na hora de reconheceres as coisas como são, e porque nós também precisamos disso, porque esta história do pensamento positivo impede-nos de olhar para a situação como ela é. E se nós também não identificarmos a situação, e não reconhecermos a situação, e não reconhecermos a emoção que estamos a sentir, ou não reconhecermos o problema que está a acontecer, como é que nós o vamos resolver, não é? Não é abafar, não é de fazer de conta que ele não existe, que nós vamos resolver. Como é óbvio, era melhor nós conseguirmos superar e não tornar o problema numa situação negativa e uma emoção negativa para nós, mas se está a acontecer, é importante que nós tenhamos a capacidade e fazermos essa escolha de reconhecer e identificar isso. E com o pensamento positivo estamos a fazer ao contrário, não é? Estamos a impedir-nos de fazer isso, estamos quase a querer fazer de conta que não existe, estamos a enganar-nos. E então fiz uma listinha e pus a data e pus os motivos porque neste momento a minha vida está uma valente merda. Foi qualquer coisa assim, ou se calhar até palavras ainda mais fortes, mas foi qualquer coisa assim. Fiz e escrevi tudo por ali abaixo, tudo o que estava a acontecer, todas as coisas com as quais não estava a ter controle, todas as coisas mais pequenas às maiores, ou o que fosse. Escrevi essa lista e afixei-a no meu frigorífico. E disse, todos os dias tu olhas para essa lista porque não há cá pensamento positivo, há cá olhar para a lista e realmente reconhecer que as coisas sim, estão uma merda, neste aspecto não estão a funcionar, neste aspecto não estão a resultar, e tu tens de lidar com elas, não é ignorar, porque lá está, se a emoção está negativa nós não estamos a ignorar, mas é importante também com o consciente também irmos lá e não estarmos com o consciente e a tentar, lá está, sermos positivos. E a mensagem é essa, porque não fazerem uma lista de tudo o que está mal, dos problemas que têm na vida. E eu às vezes tenho conversas até com clientes e há muitos problemas que as pessoas têm, que eles incomodam bastante, até pode ser, por exemplo, a atitude de alguém com quem trabalham, ou a forma como alguém fala para elas, ou seja o que for, pequenas coisas na vida, mas é quase esta dificuldade de reconhecerem isso como sendo um problema, que começam a dizer, não, mas isso não é um problema, não sei o quê, isso não me afeta. Quando é óbvio que sim, por isso, por que não fazerem uma listinha de tudo realmente o que é um problema, tudo realmente que vos afeta, daquelas coisas que estão aqui sempre a remoer na cabeça, ou até em conversas que reclamam e se queixam a alguém, e pôr nessa listinha e olhar isso de frente também. De vez em quando também faz falta, não é só cá listinhas positivas e vamos fazer de conta que tudo está bem. Se a emoção cá dentro está positiva, ótimo. Se não está, precisamos de saber o que é que não está, porque é que não está, e então darmos a volta a isso. E a mensagem é essa hoje.